A coquette. A capacidade de adiar a satisfação é a arte suprema da sedução. Ao esperar, mantém-se a vítima em expectativa. As coquetes são as grandes mestras desse jogo, orquestrando um vai e vem constante entre esperança e frustração. Atraem com a promessa de uma recompensa. A esperança de prazer físico, felicidade, fama, convívio, poder. E tudo isso, no entanto, mostra-se sempre inatingível. Mas é justamente isso que faz com que sejam ainda mais perseguidas. Parecem não precisar de ninguém, e essa independência torna-as ainda mais sedutoras. Você deseja conquistá-las, mas elas é que conduzem o jogo. A estratégia da coquette é jamais entregar-se por completo. Imite o calor e o frio alternados da coquette, e terá quem se entregue aos seus pés. A coquette que alterna calor e frio. No outono de 1795, Paris foi tomada por uma estranha euforia. O reinado do terror, que se seguiu à Revolução Francesa, havia terminado. O som da guilhotina não se ouvia mais. A cidade soltou um suspiro coletivo de alívio e deu lugar a festas descontroladas e celebrações sem fim. O jovem Napoleão Bonaparte, com 26 anos na época, não tinha interesse em tais folias. Já havia se destacado como um general brilhante e ousado, que ajudara a reprimir rebeliões nas províncias. Mas sua ambição não conhecia limites, e ele ardia em desejo por novas conquistas. Assim, quando naquele outubro a célebre viúva de 33 anos, Josefina de Beauharnais, visitou seu escritório, ele não pôde deixar de se sentir confuso. Josefina era exótica, e tudo nela respirava languidez e sensualidade. Por outro lado, corria o boato de que levava uma vida desregrada, e o tímido Napoleão acreditava no casamento. Mesmo assim, quando Josefina o convidou para uma de suas recepções semanais, ele acabou aceitando. Na recepção, sentiu-se completamente fora de seu meio. Todos os grandes escritores e intelectuais da cidade estavam ali, assim como os poucos membros da nobreza que haviam sobrevivido. A própria Josefina era uma viscondessa e havia escapado por pouco da guilhotina. As mulheres deslumbravam os presentes, algumas até mais belas que a anfitriã. Mas todos os homens se agrupavam ao redor de Josefina, atraídos por sua presença elegante e modos majestosos. Várias vezes ela se afastou dos demais e foi até onde Napoleão estava. Nada poderia ter lisonjeado o orgulho dele mais do que aquela atenção. Ele passou então a visitá-la. Às vezes ela o ignorava, e ele ia embora tomado de raiva. No dia seguinte, porém, recebia uma carta apaixonada de Josefina, e corria de volta ao seu lado. Em pouco tempo, já passava a maior parte do tempo ao lado dela. Seus acessos de tristeza, suas explosões de raiva ou suas lágrimas apenas tornavam seu vínculo com ela ainda mais profundo. Em março de 1796, Napoleão desposou Josefina. 2 dias após o casamento, Napoleão partiu para comandar uma campanha no norte da Itália, contra os austríacos. "Você é o pensamento que me acompanha a todo instante", escreveu ele à esposa, do exterior. "Minha imaginação se esgota ao tentar adivinhar o que você está fazendo." Seus generais notavam sua distração. Encerrava reuniões antes do tempo, passava horas escrevendo cartas ou ficava a contemplar o retrato de Josefina, que trazia ao pescoço. Tamanho desespero nascia da distância insuportável entre os dois e de um sutil distanciamento que ele começava a perceber. Texto lateral. Há homens que se deixam cativar mais pela resistência do que pela entrega. Há quem prefira, sem o saber, um céu instável, ora radioso, ora toldado de nuvens negras e raios, ao invés de um firmamento sereno e azul. Não esqueçamos que Josefina era, antes de tudo, uma conquistadora, e que o amor se assemelha à guerra. Ela não se entregou por completo, se deixou conquistar, mas sem se render. Se tivesse se mostrado mais dócil, mais atenta, mais carinhosa, é bem possível que Bonaparte a tivesse amado muito menos. Imbert de Saint-Amand, em obra citada sobre a imperatriz Josefina. As coquetes sabem agradar, mas não sabem amar. É justamente por isso que os homens as amam tanto. Pierre de Marivaux. Ela se ausentava, escrevia raramente, e suas cartas não tinham calor. Também não foi visitá-lo na Itália. Ele precisava encerrar a guerra depressa para poder voltar. Combatia o inimigo com ardor incomum e começou a cometer erros. "Vivo por Josefina",
escrevia ele. Trabalho sem par para estar ao seu lado. Me consumo de vontade de vê-la. Suas cartas tornaram-se cada vez mais apaixonadas e ousadas. Um amigo de Josefina, que as lia, dizia: a caligrafia quase não se reconhece. A ortografia é vacilante. O estilo é estranho e confuso. Que situação para uma mulher! Ser o próprio motor que impulsiona os passos de um exército inteiro em campanha. Os meses se passaram e ele suplicava que ela fosse à Itália. Ela sempre encontrava desculpas. Por fim, aceitou o convite e foi até Brescia, onde ele mantinha seu quartel-general. Um perigo iminente nas proximidades, porém, obrigou-o a desviar-se para Milão. Napoleão partiu de Brescia em combate. Ao voltar, não a encontrou. Culpou o general Wurmser e jurou vingança. Nos meses seguintes, perseguiu 2 alvos com igual afinco: Wurmser e Josefina. Sua esposa nunca estava onde deveria estar. Chego a Milão, corro até sua casa, largo tudo para tomá-la em meus braços e a senhora não está, dizia ele. Enchia-se de raiva, mas bastava um gesto de carinho dela para que todo o furor se esvaísse. Passavam longas horas juntos num carro fechado, enquanto seus generais perdiam a paciência. Reuniões adiadas, ordens improvisadas, estratégias abandonadas. Nunca, escreveu ele depois, nenhuma mulher chegou tão perto de dominar por completo o coração de outro homem. E apesar de todo aquele tempo juntos, a convivência durou pouco. Ao longo de uma campanha que se estendeu quase um ano, Napoleão e Josefina passaram juntos apenas 15 noites. Mais tarde, correram rumores de que Josefina havia tomado um amante durante a ausência dele. O sentimento de Napoleão por ela arrefeceu. Ele também se envolveu com outras mulheres. No entanto, Josefina não se mostrou preocupada. Sabia que seu poder sobre ele não estava ameaçado. Bastavam-lhe algumas lágrimas, umas cenas, um certo distanciamento, e ele permanecia sob seu domínio. Em 1804, coroou a imperatriz. Se tivessem tido um filho homem, ela provavelmente teria permanecido ao seu lado até o fim. E, ao que parece, a última palavra que pronunciou em seu leito de morte foi Josefina. Durante a Revolução Francesa, Josefina quase perdera a vida na guilhotina. A experiência lhe tirou as ilusões e lhe mostrou 2 caminhos: viver com prazer e encontrar alguém capaz de sustentá-la. Logo fixou os olhos em Napoleão. Era jovem, de futuro promissor, e por trás de um semblante calmo, escondia temperamento emotivo e impulsivo, o que não a assustou. Ao contrário, viu ali sua fragilidade e sua fraqueza. Seria fácil de dominar. Primeiro, conquistou-o com delicadeza, encantou-o com elegância, cativou-o com beleza e modos. Ele ansiava por possuí-la. E, quando a chama do desejo foi acesa, ela manteve seu poder. Adiou a satisfação, afastou-se, frustrou-o. E foi justamente essa tortura do desejo que o manteve preso a ela. Esse idioma não é compatível. Quem se afasta e o faz sem intenção, revela uma dureza que pesa mais do que todos os adornos e perfumes do mundo. Marcel Proust. Há também, noite após noite, o perigo para quem não está avisado, um risco que se assemelha ao amor, e que não é por isso menos digno de censura. A virtude, mesmo quando vitoriosa, perde algo de brilho. E, para exibir graça e elegância, é preciso antes saber despojar-se de toda afetação. Há quem seja bela apenas em tom de escarlate, coquete, que não diz sim nem não, que se entrega e se retrai. Ao primeiro sinal de fraqueza, o coração se rende. E, por trás de toda essa doçura, esconde-se um desdém cruel, sentimentos e, com o tempo, o amor se desfaz em cinzas. E, no entanto, não passa de uma inocente brincadeira, não de um adultério. Lord Byron. A coquette fria. Há uma arte em conduzir-se e em falar de modo a cativar os ouvintes com uma brandura e uma discrição tais que, ao notarem seus encantos, não se sintam constrangidos. O princípio é simples: ceder àqueles que nada têm a oferecer e resistir àqueles que tudo podem nos dar. Pois sabemos esperar. A coquette fria. A própria perseguição dava a Napoleão um prazer que beirava o masoquismo. Ansiava por subjugar o espírito independente dela, como se ela fosse um inimigo em combate. Os seres humanos são, por natureza, contraditórios.
O que se conquista com facilidade tem pouco valor. Só nos sentimos verdadeiramente atraídos por aquilo que nos é negado, por aquilo que não podemos possuir por inteiro. Seu maior poder na sedução reside em saber recusar, em fazer com que o outro o persiga, em adiar a satisfação. A maioria das pessoas erra ao se entregar cedo demais. Temem que o outro perca o interesse e, para mantê-lo, dão tudo o que se tem. Mas a verdade é o oposto. Ao satisfazer alguém por completo, perde-se a iniciativa e passa-se a depender do capricho alheio. Lembre-se, a vaidade é o motor do amor. Faça com que a pessoa almejada tema que você pode se afastar, que talvez não esteja tão interessado. Desperte nela a insegurança instintiva, o medo de que, ao conhecê-lo melhor, o encanto se perca. Essa insegurança é devastadora e eficaz. Quando a dúvida se instala, o desejo renasce. Ao tornar frisa e calor, distância e atenção, é uma forma de seduzir que gera prazer e mantém você no controle. Não se deixe intimidar pela raiva do outro. Ela é sinal de que ele está cada vez mais preso a você. Quem deseja conservar por muito tempo o domínio sobre alguém deve parecer tratar mal a quem ama. Ovídio. A Coquette Fria. Em 1952, o escritor Truman Capote, já consagrado nos círculos literários e sociais, começou a receber cartas quase diárias de um jovem chamado Andy Warhol. Era ilustrador de moda e revistas, e enviava desenhos elegantes e estilizados, na esperança de que Capote os publicasse em algum de seus livros. Capote jamais respondeu. Um dia, Warhol foi até a casa do escritor e falou com a mãe dele, com quem Capote morava. Passou então a ligar com frequência. Até que Capote decidiu pôr um fim àquilo. Parecia mais um daqueles seres desamparados com quem não se tem nenhuma afinidade. Nascido para perder, disse ele depois. 10 anos mais tarde, Andy Warhol, já artista em ascensão, realizou sua primeira exposição individual, na Galeria Stable, em Manhattan. Nas paredes, uma série de pinturas serigráficas inspiradas em rótulos de sopa Campbell e garrafas de Coca-Cola. Na abertura e na recepção que se seguiu, Warhol permanecia à parte, olhando em silêncio, falando pouco. Que contraste fazia com a geração anterior de artistas, os expressionistas abstratos. Homens rudes, de voz forte e ar arrogante, que dominavam o cenário artístico há 15 anos. E que mudança em relação ao jovem que tanto importunara Capote! Até os críticos e os colecionadores se mostravam impressionados. Textos laterais e citações. Até que se vejam obrigados a suplicar de joelhos, mesmo que demore bastante. Sigmund Freud, em Carta a um Aluno, citado em Paul Rosen, Freud e seus seguidores. Quando chegou a hora, a ninfa mais bela deu à luz um menino por quem todos se teriam apaixonado. Chamou-o Narciso. Com 15 anos, já era homem no porte e na beleza. Muitas moças se encantavam por ele. Mas um orgulho tão nobre habitava aquele corpo que nenhuma delas ousava tocar. Certo dia, ao perseguir uma presa na floresta, foi visto por uma ninfa que não suportava guardar silêncio diante de outrem. Ainda não aprendera a falar primeiro, mas sempre respondia ao que lhe diziam. Chamava-se Eco, e, ao avistar Narciso perdido na floresta, apaixonou-se e seguiu seus passos em silêncio, cada vez mais perto, como fogo que, ao aproximar-se, queima quem o acende. Assim, seus galanteios, suas palavras suaves, seus olhares, Eco quis se declarar. Ele, que costumava afastar-se de todos os companheiros, perguntou: "Alguém aí?" Eco respondeu de pronto: "Aqui!" Narciso, espantado, permaneceu imóvel. Os críticos e o público ficavam perplexos e intrigados com a frieza da obra de Warhol. Não conseguiam entender o que sentia em relação aos seus temas. Qual era sua posição? O que tentava dizer? Quando perguntavam, ele respondia simplesmente: "É assim que eu faço, porque é assim que eu gosto." Os críticos então se desdobraram em interpretações. Uma arte como a de Warhol alimenta-se, necessariamente, dos mitos de seu tempo, dizia um. A decisão de não decidir é um paradoxo que equivale a uma ideia que não diz nada, mas que ganha dimensão justamente por isso, observava outro. A exposição foi um sucesso retumbante e consagrou Warhol como um dos principais nomes de um movimento artístico inteiramente novo.
Em 1963, Warhol alugou um amplo apartamento em Manhattan, ao qual deu o nome de A Fábrica. Logo ali se tornou o ponto de encontro de toda uma cena. Artistas, jovens em busca de reconhecimento. Ali, sobretudo à noite, Warhol costumava simplesmente caminhar ou permanecer num canto. As pessoas se agrupavam ao seu redor, disputando sua atenção, fazendo perguntas, e ele respondia de forma evasiva, sem se comprometer. Ninguém conseguia se aproximar de verdade, nem física, nem emocionalmente. Ele não permitia. Ao passar por alguém e dizer apenas um seco "olá", a pessoa se sentia desolada. Se não cumprimentava sequer, parecia que ali é o fim de tudo. Cada vez mais interessado em cinema, Warhol reuniu seus amigos diante das câmeras. Na prática, oferecia a todos uma espécie de fama instantânea, os famosos 15 minutos de glória, expressão que se tornaria a marca dele. Em pouco tempo, disputavam-se papéis e presença ao seu lado. Ele lançou especialmente mulheres, Ed Sedgwick, Viva, Nico. Estar em seu círculo já era por si só um título de celebridade. A fábrica tornou-se o lugar onde era preciso ser visto. Estrelas como Judy Garland e Tennessee Williams iam até lá, misturando-se com Sedgwick, Viva e toda a boêmia que Warhol atraía. As pessoas começaram a convidá-lo para festas. Só sua presença já bastava para transformar qualquer encontro em evento. Mesmo ali, costumava passar despercebido, calado, afastando-se cedo. Em 1967, foi convidado para dar palestras em universidades. Detestava falar em público, especialmente sobre sua própria arte. Quanto menos se tem a dizer, mais perfeito é, dizia. Como o pagamento era bom, porém, não recusava. E encontrou uma solução simples. Contratou um ator chamado Allen Midget para ir em seu lugar. Midget era moreno, pele morena, traços indígenas. Nada parecido com Warhol. Mas pintou o rosto dele com pó branco, espargiu-lhe o cabelo de prata, colocou-lhe óculos escuros e vestiu-o com as roupas de Warhol. Como Midget não sabia nada de arte, suas respostas eram curtas e enigmáticas, exatamente como as de Warhol. A farsa funcionou. Warhol podia ser um ícone, mas ninguém o conhecia de fato. Com óculos escuros e o rosto irreconhecível por inteiro, ninguém notou a diferença. A plateia mantinha-se à distância, intimidada por sua presença. E ninguém chegou perto o suficiente para desconfiar de nada. Permaneceu, como sempre, inatingível. Texto lateral. Olhava em todas as direções. Viu seu reflexo e, ao ver quem ali estava, chorou. Por que sofro por mim? Por que me torturo com o que sou? Mas não cessou de olhar. Enganava-se ao ver a imagem e, ao ouvir a voz que parecia chamá-lo, respondia: Vem, deixa-me ver-te. E a imagem respondia: Momento é Sajin, naivu que é. Mas fugia sempre que ele se aproximava. Quanto mais a perseguia, mais ela se esquivava. Estendia os braços e abraçava apenas a água. Beijava o espelho líquido e não sentia nada. Desfalecia de vergonha e tristeza. O amor que o consumia nascera de um olhar a si mesmo. Amava sem saber a quem. Perseguia uma sombra. Esgotado, olhou uma última vez e no espelho reconheceu a si mesmo. Com as mãos erguidas, orou. Que eu ame como mereço. Que o objeto de meu amor esteja ao meu alcance. Em vão. Não conseguia afastar-se de si. O cansaço venceu. Deitado à sombra, adormeceu. E ao despertar, a beleza que o atraía continuava ali. E ele, ainda sedento, buscou em vão saciar seu desejo. Texto principal, página 73. A coquette. Desde cedo, Andy Warhol viveu em conflito. Ansiava pela fama, mas era por natureza reservado e tímido. Sempre vivi dividido, disse ele depois. Sou tímido, mas ao mesmo tempo gosto de ter meu próprio espaço. Por isso digo, não seja insistente, mas deixe claro que está presente. No início, Warhol tentou se tornar mais expansivo, esforçando-se por agradar e cativar. Não funcionou. Após anos de tentativas frustradas, acabou aceitando sua própria natureza, e foi então que descobriu o poder de se manter à distância. A partir daí, sua obra passou por uma mudança radical, sobretudo no início dos anos 1960. Suas pinturas de latas de sopa, selos e imagens conhecidas não buscam transmitir nenhuma mensagem. São propositalmente enigmáticas, e é justamente isso que intensifica o fascínio.
Atraem pela presença imediata, pela força visual, pela frieza. E, assim como em sua arte, Warhol também se transformou. Tornou-se pura superfície, aprendeu a se conter, a falar o mínimo possível. O mundo está cheio de pessoas que se impõem com insistência, conquistam vitórias momentâneas, mas quanto mais tempo permanecem, mais desejamos nos afastar. Tomam todo o espaço, e sem espaço, não há sedução. As coquetes frias, ao contrário, criam espaço ao se manterem inatingíveis e fazendo com que os outros as persigam. Sua calma transmite uma confiança que atrai. O silêncio delas desperta o desejo de que falem. A autossuficiência, a impressão de que não precisam de ninguém, faz com que nos esforcemos por elas, ansiando por um sinal de atenção. Podem parecer difíceis de compreender, nunca se entregam por completo, nem dizem não, nunca se aproximam demais, mas justamente por isso voltamos sempre a elas, atraídos pela própria frieza que demonstram. Lembre-se, a sedução é uma arte de atrair e fazer com que o outro o persiga. Mostre-se um pouco distante e as pessoas se desesperarão por conquistar sua atenção. Os seres humanos, assim como a natureza, detestam o vazio. Quando há distância e silêncio, é o outro que se esforçará para preencher esse espaço com palavras e calor próprios. Faça como Warhol, mantenha-se à parte e deixe que se esforcem por conquistá-lo. As mulheres narcisistas exercem o maior poder de fascínio sobre os homens. O encanto de uma criança reside, em grande medida, em seu narcisismo, em sua autossuficiência e em sua inacessibilidade, tal como acontece com certos animais, que parecem não se importar conosco. Parece que invejamos nelas a capacidade de conservar um estado de espírito sereno, uma segurança interior que nós mesmos perdemos. Sigmund Freud. Texto lateral. Ao beber, viu a própria imagem e apaixonou-se por ela. O que amava era apenas uma sombra. Consumiu-se em vão por algo que não passava de reflexo. Preso à própria imagem, permanecia imóvel, com o olhar fixo como se esculpido em mármore. Sem saber, desejava-se a si mesmo e buscava aquilo que só ele podia dar. Ansiava por si, acendendo um fogo que o consumia. Quantas vezes beijou as águas vazias? Quantas vezes mergulhou em vão e não conseguiu abraçar o próprio pescoço? Não compreendia o que via. Encantava-se com a imagem que, ao ser tocada, se desfazia. Tolo, buscava aquilo que não existe. Quanto mais se esforçava, mais a imagem se afastava. O que via era apenas sombra. Ao tentar possuí-la, perdia aquilo que amava. O que se mostrava era apenas um reflexo, vazio, e que se desfaz ao se aproximar. Enquanto contempla, permanece. Se afasta, desaparece. Exausto, deitou-se sobre a grama e fechou os olhos, cuja beleza todos admiravam. Mesmo após a morte, sua imagem permanecia nas águas do Estige. As irmãs, as ninfas da primavera, lamentaram-no. Cortaram os cabelos em sinal de luto e entre as árvores, Eco repetia, em pranto, o último adeus. Segundo a visão comum, as coquetes são mestras em provocar. Cativam com aparência sugestiva e maneiras insinuantes. Mas sua verdadeira essência está em outra coisa, em saber prender a atenção e manter o desejo vivo, sem nunca o satisfazer por completo. É essa habilidade que as torna sedutoras sem igual. Pode parecer estranho que sejam tão bem-sucedidas, afinal, são criaturas essencialmente frias e distantes. Se alguém conseguisse enxergar além da fachada, veria desapego e desinteresse. Pareceria lógico que, ao se descobrir isso, o encanto se quebrasse. Mas na prática acontece o contrário. Mesmo Napoleão, que ao fim de tanto tempo conhecia bem as manobras de Josefina e sabia o quanto era manipuladora, não conseguia se afastar dela. O conquistador de reinos, cético e experiente, permanecia preso. Para compreender o poder singular da coquete, é preciso primeiro entender uma lei do amor e do desejo. Quanto mais se persegue alguém, mais essa pessoa se afasta. A atenção excessiva até pode agradar no começo, mas em pouco tempo se torna sufocante e assustadora. Denota fraqueza e carência, e isso não seduz. Quantas vezes não cometemos esse erro, supondo que a presença constante garanta afeto? As coquetes, porém, conhecem essa dinâmica à perfeição. Dominam a arte de se afastar com medida, deixam entrever frieza, desaparecem por instantes, justamente para manter o outro em suspense,
surpreso e curioso. Ao se ausentarem, tornam-se enigmáticas e a imaginação do outro preenche o espaço, idealizando-as. A proximidade excessiva, ao contrário, destrói o encanto. A distância não gera raiva, mas insegurança. Será que ainda me querem? Será que já não lhes importo? O orgulho fica em jogo e, para provar que ainda se é desejável, cede-se ao jogo da coquete. Lembre-se, seu poder não reside na provocação ou no desafio, mas no passo seguinte, no recuo, na frieza, em deixar o desejo crescer sem jamais o saciar. É esse o segredo. Para exercer esse poder, é preciso compreender ainda algo mais: o narcisismo. Sigmund Freud descreveu a mulher narcisista como aquela que exerce maior fascínio sobre os homens. Em essência, ela se basta a si mesma. A infância, explica, é uma fase de intenso prazer e autossuficiência. Vive-se sem precisar do outro. Aos poucos, a sociedade ensina a voltar a atenção para fora, mas guardamos o desejo de retomar aquela liberdade. A mulher narcisista conserva algo dessa independência e faz com que o homem, ao seu lado, reviva aquela sensação de plenitude. O homem também se sente desafiado pela independência da coquete. Deseja ser quem a tornará dependente, quem quebrará sua postura de altivez. Porém, o mais comum é que seja ele quem se torne cativo, entregando-se inteiramente a ela. Textos laterais e citações. Tochas e taças eram preparadas, mas o corpo não foi encontrado. Em vez disso, viram uma flor, de pétalas brancas, em círculo ao redor de um centro amarelo. Ovídio. Metamorfoses. O egoísmo é, por excelência, uma das qualidades capazes de inspirar amor. Nathaniel Hawthorne. O Sócrates que conhecemos tendia a se encantar por jovens de bela aparência. E, em sociedade, parecia perder o juízo. Mas por trás daquela beleza, descobria-se um descontrole que mal se conseguia conter. Passava a vida a fingir e a ludibriar. E me pergunto se alguém terá conhecido os tesouros que revela quando se depara com a seriedade. Guarda tudo dentro de si. Acreditando que eu estava verdadeiramente encantado por seus encantos, imaginei ter encontrado a felicidade. Mas não foi assim. Se pudesse, gostaria de retribuir. Precisais saber que havia em mim um orgulho imenso. Com isso em mente, afastei os meus servos, e nas conversas a sós, digo-vos com toda a verdade. Observai com atenção e refletis. Trecho atribuído a Sócrates. Buscam incessantemente conquistar seu afeto, e não conseguem. Isso porque a mulher narcisista não carece de afeto alheio, basta a si mesma, e é justamente isso que a torna tão sedutora. A autoconfiança é o fundamento da sedução. A forma como você se vê é percebida pelo outro, de maneira sutil e mesmo inconsciente. Quem se mostra inseguro, repele. Quem exala confiança e autossuficiência, atrai. Quanto menos parecer depender dos outros, mais eles se sentirão atraídos por você. Compreenda isso e será mais fácil controlar a própria carência. Não confunda, porém, amor próprio com narcisismo pretensioso. Falar incessantemente de si mesmo é o oposto de seduzir. Revela não autossuficiência, mas insegurança. Texto principal, página 75. A coquera. Buscam incessantemente conquistar seu afeto, e não conseguem. Isso porque a mulher narcisista não carece de afeto alheio, basta a si mesma. E é justamente isso que a torna tão sedutora. A autoconfiança é o fundamento da sedução. A forma como você se vê é percebida pelo outro, de maneira sutil e mesmo inconsciente. Quem se mostra inseguro, repele. Quem exala confiança e autossuficiência, atrai. Quanto menos parecer depender dos outros, mais eles se sentirão atraídos por você. Compreenda isso e será mais fácil controlar a própria carência. Não confunda, porém, amor próprio com narcisismo pretensioso. Falar incessantemente de si mesmo é o oposto de seduzir. Revela não autossuficiência, mas insegurança. A figura da coquete é tradicionalmente associada ao universo feminino. E, de fato, por séculos, essa foi uma das poucas armas que as mulheres possuíam para cativar e dominar o desejo masculino. Uma de suas táticas consiste em reter o afeto físico, e mulheres ao longo da história fizeram disso seu instrumento.
A célebre cortesã francesa do século XVII, Ninon de L'Enclos, era cobiçada pelos homens mais ilustres da França, mas só passou a deter verdadeiro poder ao deixar claro que seu corpo não era um dever a ser cumprido. Desesperava os pretendentes, mas os mantinha em suspense. Concedia atenção por um tempo, afastava-se por meses e, ao reaparecer, os deixava ainda mais ávidos. A própria Rainha Elizabeth I da Inglaterra levou essa postura ao extremo. Atiçava o desejo de todos os pretendentes, mas a nenhum entregou-se. Por muito tempo, essa foi uma ferramenta de poder nas mãos das mulheres. E pouco a pouco, os grandes sedutores dos séculos 17 e 18 passaram a adotá-la também. O Duque de Lauzun, por exemplo, era mestre em despertar o interesse de uma mulher e, em seguida, agir com total indiferença. Os homens, com isso, perdiam o domínio sobre si mesmos. Nos dias de hoje, em que a sociedade desencoraja a confrontação direta, a provocação, a frieza e a distância tornam-se formas sutis de poder, capazes de ocultar a própria força. A coquette precisa, antes de tudo, despertar a atenção de quem deseja cativar. O atrativo pode vir de beleza, de prestígio, de fascínio, de qualquer coisa que desperte o olhar. Ao mesmo tempo, envia sinais contraditórios que confundem e atiçam. A heroína de Mariana, romance de Marivol, é a coquette perfeita. Vai à igreja com roupas elegantes, mas com o cabelo levemente despenteado. Durante o culto, parece notar o detalhe e tenta arrumar-se, expondo o braço à vista de todos. Num templo do século XVIII, isso era impensável, e todos os olhares se voltaram para ela com intensidade muito maior do que se estivesse vestida de forma provocante. Lembre-se, se for demasiadamente óbvia, revela-se demais. É melhor ser ambígua, contraditória, confundir e atiçar ao mesmo tempo. O grande guia espiritual Jiddu Krishnamurti também exercia, sem o saber, o poder da coquette. Venerado como mestre do mundo pelos teosofistas, era também um homem elegante e de beleza marcante. Texto lateral. Sócrates, corrijam-me se minto. Eu me dispus a ficar a sós com ele. Disse-lhe: Senhores, ele certamente esperava que eu me declarasse como se fosse uma pretendente. E ao conversarmos, ele não demonstrava nada. Falava de coisas comuns e, em seguida, afastou-se. Depois, convidei-o a treinar comigo no ginásio, e ele aceitou. Acreditava que assim o conquistaria. Treinávamos juntos e, estando sós, ele quase não me dirigia a palavra. Percebi que não adiantava. Resolvi então agir, não recuar nem ceder. Decidi ir até o fim. Convidei-o a jantar comigo, e ele, que tanto se fazia de difícil, aceitou. Pela primeira vez, ele se levantou para ir embora logo após o jantar. Envergonhado, deixei-o partir. Mas desta vez, insisti para que ficasse e conversamos até a noite. Quando quis se retirar, supliquei que ficasse, e ele aceitou, dizendo que já era tarde demais. Deitou-se no divã e ali permanecemos, sem mais ninguém. Ao mesmo tempo, Krishnamurti vivia em castidade e sentia repulsa ao contato físico. Em 1929, chocou o mundo ao declarar que não era Deus nem guia e não desejava seguidores. Ainda assim, o fascínio só cresceu. Multidões se apaixonaram por ele e o veneravam. Enquanto pregava amor universal, afastava a todos em particular. Sua beleza e elegância chamavam a atenção, mas eram justamente acompanhadas de distância e castidade. E era essa combinação que atraía e frustrava ao mesmo tempo, criando um vínculo emocional e afetivo com quem o evitava. Quanto mais se afastava do mundo, mais devotos se apegavam a ele. A sedução da coquette reside em manter o outro em desequilíbrio. A estratégia é infalível: oferecer um prazer e logo retirá-lo. Alternar calor e frio é a forma mais comum e de efeito profundo. A imperatriz Yan Kuei-fei, na China do século VIII, dominou o imperador Ming por meio dessa oscilação. Ora o encantava com afeto e ternura, ora se mostrava fria, irritada e distante por motivos ínfimos. Sem saber viver sem o prazer que ela lhe dava, o imperador se desesperava e fazia tudo para reconquistá-la. Suas lágrimas, sua raiva e o sentimento de culpa que inspirava eram instrumentos de poder. O mesmo ocorre no amor comum. A briga e a reconciliação aprofundam o vínculo. A tristeza, quando nobre e serena, também seduz, desperta estima, não compaixão.
As coquetes evitam o ciúme que denuncia carência. Ao contrário, sabem provocá-lo. Dão atenção ao outro, criam um triângulo de desejo e fazem o outro sentir que talvez não seja tão especial assim. Essa dinâmica é poderosa, tanto no amor quanto na sociedade. Freud, que se reconhecia narcisista, atraía discípulos com sua altivez e distância. A isso chamaram seu complexo de Deus. Com postura elevada e inatingível, mantinha-se afastado, raramente convidava alguém e guardava sua vida em mistério. De vez em quando, porém, distinguia um discípulo, como Carl Jung, Otto Rank ou Lu Andrea Salomé. Os demais se desesperavam para ganhar seu favor. Ao escolher um entre todos, reforçava seu poder sobre o grupo, e a insegurança natural de cada um se acentuava ainda mais. Texto lateral. Estávamos a sós, e juro por todos os deuses que não houve nada entre nós. Ao contrário, ele dormia ao meu lado como um pai ou um irmão. Que pensais então? Que me desprezou por completo? Por um lado, compreendi que me faltava experiência e juízo. Por outro, não pude deixar de admirar seu caráter, sua moderação e firmeza. E, no entanto, me consumia de raiva e de revolta contra ele. Não podia odiá-lo nem me afastar. Andava perdido, sem saber o que fazer, e jamais alguém se viu tão subjugado. Coquete mantendo-se à distância. Provocam uma disputa pela própria atenção. Saber despertar ciúmes ao dar atenção a outrem é uma das habilidades mais valiosas da coquete. Sigmund Freud foi um mestre nessa arte. Os líderes políticos também recorreram às táticas da coquete. Atraem multidões e se fazem amar, mas mantêm-se inatingíveis. E é justamente essa distância que gera devoção. O político e cientista Napoleão aplicou essa estratégia com maestria. Ao partir para a campanha na Itália, tornou-se ainda mais querido. Ao deixar a França e ausentar-se, o povo sentiu sua falta e o governo enfraqueceu. Quanto mais longe, mais crescia o desejo de seu retorno, e esse amor servia de base ao seu poder. Mao Zedong também desaparecia por longos períodos, como se fosse uma divindade distante e intocável. O líder iugoslavo Tito alternava entre presença e afastamento. Em momentos de crise, a ausência fazia com que se tornassem ainda mais indispensáveis. A sedução é poderosamente eficaz quando se sabe combinar presença e distância. Se alguém se aproxima demais, afaste-se. Se o procura, mantenha-se à distância. Deixe que chorem e que riam, mas conserve o equilíbrio. Com essa distância, você conduzirá os sentimentos alheios como quem toca um instrumento. Símbolo: a sombra. A sombra não se apanha com as mãos. Persegue-a e ela foge. Afasta-se e ela segue-te. É também o lado oculto de cada ser, aquilo que torna alguém enigmático. Quanto mais se entrega, mais a sombra se afasta. Quanto mais se retrai, mais se anseia por seu retorno. Como se esperasse o sol depois da tempestade. Riscos à coquete. Os perigos. A coquete corre riscos óbvios. Brinca com sentimentos instáveis. A cada instante, o sentimento oscila, do amor ao ódio. Por isso, deve agir com cautela. Se ausenta por tempo demais, o ressentimento se acumula e pode se transformar em raiva. A coquete precisa saber dosar. Se exagera, o amor vira rancor. Madame Mao tentou usar essa estratégia para cativar Mao Tse-tung. Porém, ao fim de 10 anos, sua frieza e distância já não seduziam, irritavam. Os sinais de afeto tornavam-se cada vez mais escassos, e a impaciência dele crescia. Já Josefina, coquete por excelência, soube adaptar-se. Passou um ano inteiro alternando presença e afastamento junto a Napoleão, sem jamais perder o equilíbrio. O momento é tudo. Se afasta por tempo demais, a raiva substitui o desejo. Se retorna tarde demais, a relação se rompe. A coquete precisa sentir a temperatura do sentimento alheio. Madame Mao, por fim, perdeu o domínio sobre ele e mergulhou no caos que chamou de grande salto adiante. A coquete fria pode despertar paixões profundas e perigosas. Foi o que aconteceu com Valerie Solanas, uma jovem que caiu sob o fascínio de Andy Warhol. Escreveu-lhe uma peça e confiou nele. Imaginou que se tornaria célebre. Ao perceber que ele não lhe dava atenção e que a tratava com indiferença, cresceu-lhe o ressentimento, até que, em junho de 1968, atirou contra ele, quase o matando. A coquete precisa compreender que o jogo tem limites. O que desperta fascínio pode também acender ódio. Quanto mais intensa a paixão, mais perigoso o jogo.
O ódio que nasce da frustração pode ser tão profundo quanto o amor que o precedeu. É preciso enxergar onde termina o jogo e começa o perigo, e saber parar antes que os sentimentos se voltem contra si.